Olha, mais um capítulo de Provérbios, agora o capítulo 13, muito especial, traz ensinamentos profundos, continua a construção, vários ditos populares, dito do povo, vindo através do coração do sábio, provérbios que o sábio traz para as nossas vidas, e ele começa dizendo assim: o filho sábio acolhe, traz para si, atende à instrução do pai, mas o zombador não ouve a sua repreensão. Aquele que escarnece, é aquele filho que o pai fala, pai entra no ouvido, sai pelo outro, ele ainda zomba do seu pai. Aqui a gente pode entender como palavras advindas do trono de Deus para o meu coração, para o seu coração. Diz que o sábio recolhe, atende, coloca no seu coração essas instruções. E o tolo joga fora, desperdiça. Ele também vai falar sobre a sabedoria do falar. A gente precisa ser sábio no falar. Olha, porque ele diz: do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é a violência. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Olha o que eu venho falando para você, que o sábio vem dizendo: cuidado com as palavras dos seus lábios, cuidado no muito falar para não arruinar a sua vida. Quem não já ouviu um amigo ou outro que a gente sabe que entrou num problema, numa dificuldade porque falou demais? Então, a preocupação do sábio é exatamente essa: falem de menos. Mas ele vem novamente alegando sobre a preguiça. Ele diz o quê? Olha, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, é aquela coisa, o preguiçoso, ele não consegue plantar, porque ele não se preocupa em regar, ele não se preocupa em cuidar, ele está com preguiça, ele quer colher das árvores dos outros, ele quer fazer o que lhe parece na vontade, porque ele não alcança nada, porque ele não se preocupa em plantar para colher. Mas o diligente, aquele que é cuidadoso, esse sim fartará a sua vida. Eu acho muito legal. Ele também fala sobre de que eu e você, a gente precisa repudiar a mentira. Quando a pessoa contar uma mentira para você, não repasse, e muito menos não fique calado, não seja omisso, diga: você está mentindo. A palavra de Deus nos diz isso. Olha o que diz: os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A gente odeia o que é falso. O que é falso? A mentira. A mentira. Eu acho muito legal quando ele chama no contexto de que vale a pena você ser íntegro, vale a pena você ser verdadeiro. Ele diz: a retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. É sempre um paralelo. Você percebeu? Ele faz um paralelismo de sempre assim: ele traz o que é mal e lança o que é bom. Deus, ele é muito lindo, porque ele não diz: você não pode fazer isso. Ele diz: olha, não faça isso, mas faça isso. Não use isso, mas use isso. Não diga isso, mas diga isso. Você entende o que é que Deus, a preocupação de Deus qual é? É da gente fazer as coisas boas, de fazermos o bem. E aqui ele agora vai tratar de riquezas. Ele diz assim: olha, as riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Interessante. Em outra linguagem diz: há alguns que fazem dos ricos, há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobre e não tem muita riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não se vê em ameaça. A ambivalência da riqueza é observada de forma perspicaz pelo sábio Salomão. Lembra daquele ditado que diz: ninguém é mais pobre do que quem somente tem dinheiro. Quando ele fala essa riqueza, a gente precisa entender que a maior riqueza é a alegria da vida, é a abundância de Jesus nas nossas vidas. Enquanto os pobres faltam riqueza que dá segurança aos ricos, os pobres estão livres das ansiedades que a riqueza traz. Pense nisso. A palavra também vai falar da luz dos justos.
A luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apegará. Ele fala de orgulho, o perigo da riqueza fácil, né? Está lá, olha, no verso 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem os ajunta aos poucos terá cada vez mais. Você entende? Não se precipite fazendo coisas ilícitas. Caminhe de forma lícita no tempo do Senhor e as coisas irão acontecer. Cultive sempre esperança. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Alegre-se na esperança, esteja sempre cheio de esperança. E aí ele vai falar de conselhos, ele vai falar de bom senso, o valor do conhecimento, o mal mensageiro, né? O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador é fiel e é saúde. É muito interessante esse verso 17. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. É aquela pessoa que leva a mensagem errada, a mensagem do mal, e aquele que leva a mensagem de amor, a mensagem do bem, aquele que leva esperança, graça aos corações. Ele também vai falar em sensatez, da ignorância, você ser sensato. Ele fala dos sonhos também, e aí eu quero ler para você o verso 19 que diz assim: o anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Então é aquela coisa, o desejo que se alcança deleita a alma. Os sonhos que a gente realiza no Senhor, a gente se deleita. E aqui eu me lembro quando a palavra diz: deleita-se no Senhor, agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Como você anda, ele também vai fazer alguns questionamentos, porque ele diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa dos justos. Olha que coisa interessante, aquela coisa da caminhada, do amor de Deus, da graça de Deus. Olha o que ele diz: o homem bom deixa herança para seus filhos e o filho dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Olha que coisa interessante, olha que coisa. Então eu e você estamos firmes no Senhor, a gente vai deixar herança para os nossos filhos, legado para os filhos dos nossos filhos. Mas aqueles que só pensou em riqueza, dinheiro, o legado dele vai ficar para os justos. Olha, palavra do Senhor. E eu encerro, querido, dizendo exatamente que Deus, Ele, quando nos disciplina, né, é um ato de amor. E Ele nos chama a disciplinarmos os nossos filhos. Não deixe de disciplinar o seu filho seguindo a cultura do mundo. Aprenda com a cultura de Deus. Ele diz de forma muito clara: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, meu irmão, eu e você podemos disciplinar os nossos filhos, porque isso é a verdade de Deus para os nossos corações. E ele encerra dizendo: o justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Olha que coisa interessante. O justo, ele se alimenta de Deus e ele se satisfaz no Senhor. O ímpio, tudo que ele se alimenta não o traz satisfação. Ele é um eterno insatisfeito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Envia para alguém que você ama. Estamos esses dias falando dos provérbios de Salomão e daqueles que também escreveram alguns. Fica comigo. Vamos caminhar e aprender com os provérbios de Salomão para o cotidiano da nossa vida. Que Deus te abençoe.